E nessa época, em 1977, nós concluímos e teve início a edição do primeiro fascículo da réplica, que é a parte justamente que eu passei a colaborar, pegando as mensagens que ele ditava. Então nós mandávamos entregar numa gráfica para fazer fora os livros. Nós não tínhamos esse complexo que hoje é aqui o Retiro Racional. Então o nosso pai contratava o serviço de uma gráfica na cidade para fazer os livros. Demorava muito, vinha com muitos erros, as páginas se soltavam. Mas enfim, o livreiro entregou dentro de um mês, contando um fato interessante. Ele disse para o pai Manuel: olha, seu Manuel, eu vou ter que, de hoje em diante, eu vou ter que fazer os seus livros e trazer no mesmo dia. Porque esses seus livros foram feitos uma vez e eu os deixei em depósito. Quando é no dia seguinte, nós vamos contar os livros e estão faltando os volumes. Então, é conveniente para mim fazer o livro, terminar de fazer, trazer logo. Porque se eu deixo em depósito, eles aí em cima devem carregar os livros. Porque eu botei até vigia para ver o que acontecia com os livros e ninguém deu conta dos livros pela manhã. Então fomos orientados para montar a gráfica. Foi iniciado numa máquina IBM comum, rodado com uma impressora tamanho ofício e guilhotinado uma por uma na mão. E nessa época foram 150 mil páginas cortadas, uma por uma. Um trabalho pioneiro que pouco a pouco foi se transformando numa gráfica racional, que é hoje um conglomerado de máquinas sofisticadas, todo o trabalho feito em offset. Tudo isso não representa um mínimo da maneira como é ditada essa obra. Num trabalho incansável do nosso pai, que durante o ditado da réplica e da tréplica, ansioso para que o povo tivesse o conhecimento, ele ditou durante dias seguidos, chegando a fazer 2 livros por semana e até 3. O 18, 19 e o 20 da tréplica foram ditados em tempo recorde. Nessa oportunidade, ele ficou 7 horas e 45 minutos falando. Do lado, eu escrevendo, provando que ele tem um controle absoluto do físico, o que não é estranho para uma divindade que ele é. Ele controla o físico dele e de qualquer pessoa, que no caso era eu, que permanecia escrevendo durante todo esse tempo, sem sentir as vontades naturais e sem sentir nenhum cansaço físico. E daqui é que sai o conhecimento para a salvação e redenção da humanidade. Assim como ele está aí, é que ele dita. Então, ele vai naturalmente, não há incorporação, não há modificação na fisionomia, às vezes há um pouco, mas não há incorporação mediúnica nenhuma. Ele dita naturalmente a obra. Assim como ele está aí, vai falando, e então eu vou escrevendo a mensagem aqui. Depois daqui, a mensagem que é escrita de uma forma, em um português natural, muito livremente, eu escrevo naturalmente, e ele vai ditando e eu vou escrevendo. E daqui vai então para compor, para fazer a composição dos livros. Liga ao mundo racional. Ele se liga então ao mundo racional, ninguém melhor que ele mesmo para explicar isso. E vai ditando naturalmente. Mas essa ligação é uma ligação constante. Não há assim, desliga do mundo racional e liga no mundo racional, não. Ele permanece ligado durante todo o tempo e quando ele quer ditar, então ele solicita a pessoa, que no caso está sendo feito comigo o trabalho. Mas em outras ocasiões já foram feitas com outras pessoas e até para um gravador de rolo, quando não tinha ninguém para editar, para escrever o ditado. E aqui
nessa sala, nessa mesa, já foram feitos mais de 238 volumes. Está sendo feito no momento o 200 do histórico. E assim é feita essa obra, de uma maneira simples, mas completa.